Eu acredito que para a maioria de nós adolescentes, Machado de Assis foi apresentado a princípio como uma figura antiga, com a literatura ultrapassada, engessada e difícil de entender. Isso realmente criou um bloqueio na gente, o que fez com que nós não nos interessássemos e não gostássemos dele a princípio. Mas agora, no segundo ano, a gente está estudando isso de novo, e a ideia nesse seminário é justamente desconstruir essa ideia de um Machado antigo e reestabelecer um Machado moderno que a gente consegue entender, que a gente gosta, que a gente ri com as produções dele. Então, eu não vou me estender muito na biografia dele, porque a gente fez uma bem aprofundada no período romântico, no último seminário. Então, o que eu vou fazer nessa parte é levantar alguns tópicos que eu julguei importantes e vou falar um pouco no geral sobre algumas obras dele e algumas características únicas desse escritor incrível que a gente tem que ter orgulho de chamar de brasileiro. Joaquim Maria Machado de Assis é um dos maiores nomes da literatura brasileira. Nascido no Morro do Livramento, atuou como jornalista, cronista, crítico, dramaturgo e poeta, superando os preconceitos através do seu inegável talento autodidata. É muito importante que a gente entenda o quanto Machado de Assis teve uma vida impressionante, porque ele foi um escritor que cresceu dentro de um contexto com muitas dificuldades, muitos desafios e conseguiu progredir, prosperar e se tornar realmente um nome muito marcante na nossa história. Bom, pra gente ter ideia, Machado de Assis era um homem negro e há muita gente que ainda desconhece essa informação, até porque os livros didáticos não se esforçam muito em oferecer isso pra gente. Se você olhar as imagens, é comum apresentarem o Machado como muito clareado, e pela foto você pode até dizer que ele é um homem branco. Então é, sim, muito importante ressaltar que ele era, assim, um homem negro, de origem humilde, tinha pais com ofícios humildes, ele era gago, ele tinha epilepsia numa época que a doença era tratada com muito preconceito, ou seja, Machado tinha muitas questões que, para aquele tempo, representavam grandes obstáculos. A gente também não pode esquecer que o Machado, como um homem ali do século XIX, ele vivenciou aquele boom científico da época e foi contemporâneo à propagação da teoria determinista, que pregava que o homem era fruto do meio, da raça e do tempo. E, mediante desses três fatores, você já tinha como pré-determinar o que o homem seria e representaria na sociedade. Então, pautando-se nessa teoria, Machado, como um homem negro, favelado e de origem humilde, estava literalmente fadado a ser mais um na multidão, um pobre explorado, infelizmente. Mas vamos agora aos feitos machadianos e as suas conquistas. Machado escreveu 3 romances, dezenas de contos, 4 livros de poesia, foi cronista por mais de 30 anos, foi um esplêndido crítico literário, crítico teatral, foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, foi dele a concepção da ABL. Machado foi enterrado com honras de chefe de Estado. Ele aprendeu inglês, alemão sozinho e francês com a ajuda de um padeiro que ajudou ele enquanto ele trabalhava lá. Enfim, a vida e o legado machadiano mostram o quanto a teoria determinista tem que ser confrontada, e não é à toa que em muitos textos do Machado ele questiona aquele cientificismo da época e questiona a tese determinista. Então, ao longo do século XX, seu nome foi se tornando cada vez mais conhecido lá fora, e hoje em dia, muitos estudiosos da literatura machadiana não são nem brasileiros, são estrangeiros, e existem publicações periódicas sobre as obras do Machado, estudos periódicos dele lá fora, por exemplo. Na Inglaterra, a gente tem um professor chamado John Gladstone, que é um super especialista na literatura machadiana, que até publicou uns 3 livros sobre ele. Na Yale também tem um que já é falecido, Harold Bloom, que é um dos maiores nomes da crítica literária. Uma vez ele publicou um livro chamado O Gênio, onde ele catalogava ali os 100 maiores nomes da história da literatura, e apenas 2 escritores eram de língua portuguesa, e só constavam os nomes de Machado de Assis e Eça de Queiroz. Por fim, uma curiosidade sobre o escritor é que a caligrafia dele era tão ruim que, às vezes, até ele tinha dificuldade de entender o que ele mesmo escrevia. Agora eu vou falar algumas características machadianas que tornam a literatura dele tão peculiar e que fazem com que Machado se distingua muito dos escritores do seu tempo. A ironia machadiana e o ceticismo são um dos principais aspectos que fazem referência ao autor. Com um toque humorístico e por muitas vezes sutil, esses conseguem expressar com inteligência as verdadeiras intenções do Machado, fazendo abordagens sobre a hipocrisia humana, as relações por interesse, o adultério, a infelicidade no casamento, a ascensão social, o egocentrismo, entre outras.
Ele estabelecia, por meio dos próprios narradores dele, autocríticas, ou seja, os narradores constantemente interrompiam a narrativa para refletir sobre o próprio processo da escrita, questionando eles mesmos, deixando claro que eles não detêm a verdade absoluta, e assim deixando a função da metalinguagem em destaque. O narrador machidiano provoca muito o leitor por meio desse diálogo. Aí tem a hora que você tá lendo Machado de Assis e do nada você percebe que a frase que você acabou de ler foi uma direta para você. E automaticamente você fica assustado, se sente, entre aspas, ameaçado de certa forma. E a intenção é justamente essa, fazer com que o leitor saia da zona de conforto e se sinta, de alguma maneira, confrontado, para que você possa se debruçar sobre o livro com dedicação e mais engajamento. O Machado não quer um leitor acostumado a um, entre aspas, padrão romântico, acostumado com o sentimentalismo e aquela melancolia toda. Ele já chegou até a criticar esse padrão. Ele vai te fazer despertar um senso crítico mais apurado para que você literalmente mergulhe no livro. Então, esse diálogo com o leitor vai permitir exatamente esse engajamento maior, tirando você de uma condição passiva para uma condição ativa no ato da leitura. E não é à toa que falam que Machado de Assis é um autor que escreve nas entrelinhas. O que realmente importa no texto machadiano não está ali na superfície do texto. Você tem que analisar ele e isso vai exigir um engajamento maior da parte do leitor. Bom, na maioria das obras do Machado, a gente consegue perceber que o enredo não segue uma linha contínua. Inclusive, a gente já teve contato com algumas obras que apresentam essa característica. É muito comum nos contos e nas prosas dele acontecerem alguns flashbacks ou começarem pela morte do narrador, como a gente vê em Memórias Póstumas, que vai ser apresentado daqui a pouco. Machado sempre negou os vícios literários da época. Por exemplo, geralmente os capítulos típicos daquela prosa do século XIX é de capítulos que se estendiam por páginas e mais páginas. Os capítulos do Machado são bem fragmentados, são bem compactos, que conferem mais dinamismo ao texto também. A literatura do Machado está muito à frente do seu tempo. Não é à toa que ele não foi compreendido na sua época, nem pelos críticos especializados daquele período. É uma linguagem que realmente está muito à frente da sua época, ao ponto que podemos dizer que Machado foi modernista antes mesmo do modernismo surgir aqui nas nossas terras. Porque muitos dos experimentalismos, ou seja, inovações que nós encontramos na literatura machadiana, a gente só voltaria a ver no modernismo. Agora, por fim, sobre a intertextualidade. O Shakespeare talvez tenha sido a grande influência da literatura machadiana. Em diversas obras do Machado, inclusive Dom Casmurro, eu diria até que, fundamentalmente em Dom Casmurro, o narrador machadiano estabelece uma intertextualidade, ou seja, um diálogo com as obras desse grande dramaturgo inglês que foi William Shakespeare. Então, é interessante entender que o Machado ele fez parte de um tipo de escrita, de um outro tipo de literatura, de uma corrente conectada com valores universais e atemporais. Ou seja, com valores que independem da origem, da cultura, até mesmo do tempo. Então, se daqui 500 anos alguém pegar um livro ou do Machado, ou do Shakespeare, ou de outros autores, como Dante, por exemplo, eles são autores modernos. Independentemente do tempo inserido, eles vão sempre acertar em cheio. Machado de Assis viveu durante a segunda metade do século XIX. O Brasil ainda estava sob o comando do Segundo Reinado, com Dom Pedro II. Com o fim do tráfico de escravos negros em 1850, a decadência da economia da cana-de-açúcar aumentou rapidamente. O país começou a passar por momentos de instabilidade econômica e política, o que fez com que o império fosse criticado e surgissem as primeiras ideias de uma revolução que mudasse a figura do imperador para a de um presidente. Diante dessa situação, a literatura precisava de um autor que conseguisse fazer um retrato sobre essa época. Foi quando surgiu Machado de Assis, que, não satisfeito em criar um retrato fiel, também fez um retrato impiedoso sobre o que se passava. Publicado a princípio aos pedaços, como escreve o próprio Machado, ou seja, em folhetim, pela Revista Brasileira, de março a dezembro de 1880, até ser editado definitivamente em 1881. O livro é estruturado em 160 capítulos. Ele é organizado em blocos curtos ou fragmentos. Isso é uma inovação do Machado de Assis, é chamado de microcapítulo.
São capítulos bem pequenininhos, às vezes tem menos de um parágrafo. E a aparente falta de coerência da narrativa, permeada por longas digressões, dissimula uma forte coerência interna, oferecendo ao leitor todas as informações para conhecer a visão de mundo de um homem que passou pela vida inteira sem realização nenhuma, apenas ao sabor de seus desejos. Logo nas primeiras páginas, o autor já brinca com a experiência do leitor de chegar logo às ações do romance. Machado de Assis, por intermédio de seu narrador, Brás Cubas, se dirige diretamente ao leitor, metalinguisticamente, para comentar o livro. Ao abrir o livro, a gente já é surpreendido com a dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Aparentemente, Brás Cubas não tinha ninguém melhor para dedicar a sua obra, então ele dedicou ao verme. E isso é uma característica do pessimismo machadiano. Já na página seguinte, a gente tem um prólogo ao leitor, e eu vou ler a primeira parte para explicar melhor. Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quando muito, 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne, ou de um Xavier de Mestre. Não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Ok, não sei se vocês repararam, mas nesse trechinho, Brás Cubas já deixou claro que essa é uma obra difusa, o que significa que é uma mudança constante de assunto durante a narrativa. E quando ele diz que ele escreveu com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, a galhofa se refere ao caráter cômico que o livro vem a ter, e a tinta da melancolia, que está aí para reforçar a ideia do pessimismo que ele já tinha mencionado antes. A partir daí, a gente já pode ter uma ideia de como vai ser a narrativa. Vai ser uma coisa meio tragicômica, que junta a tragédia com o cômico, que é muito característico do Machado de Assis. Nessa mesma página, Brás Cubas diz que se você é um leitor frívolo, ou seja, você está acostumado com romances de aventura, romances românticos realmente, você não vai achar esse romance usual. Ou seja, você vai estranhar essa narrativa. Então, só nesse prólogo a gente já tem várias características, como intertextualidade, quando ele cita Stendhal e Sterne. Também temos a digressão, quando ele fala que a obra é uma obra difusa. Ele também acaba atacando o modelo romântico, quando ele fala dos leitores frívolos, acostumados com romance usual romântico. Mais à frente, na mesma página, ele fala: o melhor prólogo é aquele que contém menos coisas. E nesse caso, ele acaba atacando até o modelo realista, porque no realismo eles descrevem muito e se alongam muito. Ele procura não se alongar tanto, falar só o necessário. E no finalzinho desse mesmo parágrafo ele diz: a obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com um piporote. E adeus. É muito interessante como o livro nem começou ainda e Brás Cubas já deu um super gosto de como vai ser daqui pra frente. Eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa foi outro berço. Bom, o livro se inicia com Brás apresentando sua morte, que se deu em 1869, com 64 anos, numa chácara em Catumbi, por pneumonia. Como ele mesmo diz, nosso narrador não se trata de um autor defunto, mas sim um defunto autor. Ele nasceu do túmulo, o autor nasceu do túmulo, até porque Brás não era um autor antes de morrer, ele se tornou um depois de sua morte. Então se trata de um morto que está em outra vida, não diz se é céu ou se é inferno, ele está contando suas memórias, porque ele diz que lá está meio entediante. E isso, de certa forma, confere à obra um caráter fantástico, o que é irônico e pode até ter sido uma forma de provocar o realismo também. O fato dele estar morto concede a ele uma grande liberdade, que em vida ele não tinha. Em vida ele vivia, entre aspas, mascarado. Ele não podia expressar o que ele realmente pensava. Mas já morto, ele não tem plateia, ele não precisa mais se esconder atrás da máscara, sendo muito franco em seus dizeres e as memórias fluindo segundo o ritmo do pensamento dele. Em vida, na real, Brás era um solteirão que não teve muitos feitos significativos na vida dele, e a última coisa que ele tentou fazer
foi um emplastro, que era um remédio que serviria para aliviar a melancolia da humanidade. E iria se chamar Emplastro Brás Cubas, porque ele queria que seu nome estivesse em algo que ficasse para a história de alguma forma. Ele sabia que isso traria benefícios financeiros para ele, e isso era o que mais estimulava ele a continuar. Porque ele queria fama, ele queria dinheiro e ele queria ficar para a história. Essa obra de ritmo lento é narrada por um defunto autor, Brás Cubas, que por estar morto e não ter mais nenhum compromisso com a sociedade ao qual pertencia, sente-se livre para criticá-la e expô-la da maneira que achar mais pertinente. Assim, Brás Cubas vai contando sua vida, começando sobre sua morte, seu enterro e seus últimos momentos terrenos. A narração é mesclada com digressões, uma característica marcante de Machado de Assis, que consiste no desvio momentâneo do assunto sobre o qual se está falando para inserir comentários. Devido a isso, nesse início não há nenhuma ordem convencional dos capítulos, já que a história é narrada da forma como o narrador prefere, desobedecendo qualquer linearidade. Posteriormente, o narrador retoma essa linearidade, narrando seu nascimento e infância, e contando como era inquieto, o que lhe rendeu o apelido de Menino Diabo. Conta-nos que maltratava os escravos, mentia, caçoava dos outros, etc. Tudo isso acobertado pelo pai e presenciado com inércia pela mãe. Após isso, Brás comenta sobre seu tio João, um militar boa-vida, fã de obscenidades, que o influencia desde muito jovem e depois passa a contar sobre sua árvore genealógica. Damião Cubas foi o fundador da família, um homem humilde, especializado em consertar coisas, que se tornou lavrador e fez fortuna, deixando uma boa herança ao filho, Luiz Cubas. Entretanto, era nesse herdeiro que começava a linhagem dos Cubas, já que não reconheciam Damião por se envergonhar de sua origem humilde. Então é neste contexto familiar que o menino cresce, envolto em mentiras, lutas por ego, o que nos leva a compreender sua personalidade depois de adulto. Já adolescente, de início, estimulado pelo pai e sofrendo influência do tio, envolve-se com Marcela, uma prostituta, com a qual ele mesmo nos conta ter gastado 11 contos de réis. Diante desses gastos abusivos, seu pai, que outrora o estimulara, resolve afastá-lo da moça e o manda à Europa para estudar. Ao final do curso superior, Brás retorna, já um homem adulto, com um diploma na mão, e perde a mãe em seguida. Na sequência, Brás narra seu envolvimento com a jovem Eugênia, moça humilde conhecida de sua família. Entretanto, visto que seu pai almejava que ele fosse político, imagina um casamento para o filho com Virgília, filha do conselheiro Dutra, que devido à sua influência política poderia ajudá-lo a ascender. Além disso, argumenta sobre a necessidade de continuar o ilustre nome da família, não se casando com qualquer uma. Assim, convencido pelo pai, dispõe-se a obter o amor de Virgília em troca de fama e prestígio, apesar de ter se encantado pela beleza da humilde Eugênia. Outro fato que faz desistir da moça é ela mancar de uma perna. Diante desses fatores, Brás segue rumo ao casamento com Virgília e ao cargo de deputada. Mas daí vem sua primeira fixação. Brás perde Virgília e o cargo para Lobo Neves e se torna amante da mulher, a qual seria sua esposa. Inclusive, alugando uma casinha exclusivamente para manter encontros com ela, evitando levantar suspeitas das pessoas. Para disfarçar ainda mais, colocam na casa de Dona Plácida, uma senhora de confiança da família de Virgília, que aceita a missão de alcoviteira por ter sido subornada por Brás e por temer a solidão e o abandono, devido a algumas situações que já enfrentou na sua vida. Ela sempre foi de família humilde, perdeu o pai ainda criança e com isso começou a ajudar a mãe a fazer docinhos para fora para sobreviverem. Ainda bem jovem, casou-se com um alfaiate que morreu de tuberculose, deixando-lhe em condição de miséria, com uma filha e tendo também a mãe idosa para sustentar. Não se envolve com mais ninguém, dedicando-se arduamente ao trabalho. Adoeceu, envelheceu, a mãe faleceu e a filha fugiu com um homem desconhecido, ficando a Dona Plácida completamente sozinha, até conhecer e cair nas graças da família de Virgília, para quem passou a costurar e agora a cobertar o adultério de Virgília. E como se não bastasse o envolvimento clandestino com a moça, Brás, no ato ambicioso em busca de alguma ascensão qualquer, torna-se secretário do marido da amante, chegando depois a deputado, mas em seguida, nova frustração lhe assola. Engravida Virgília, mas o filho morre antes mesmo de nascer, o que, somada a uma carta anônima enviada ao marido traído, põe fim à relação entre os amantes. Brás tenta novamente a felicidade no amor, no possível noivado arranjado por sua irmã com Dona Eulália, conhecida por Nhá Loló, mas que morre vítima de uma epidemia. Posteriormente, o defunto autor fala sobre seu amigo de infância, Quincas Borba, destacando sua filosofia do humanitismo, em que o mais forte, rico e esperto impera sobre os demais. Quincas aparece e desaparece diversas vezes ao longo do romance, algumas vezes rico e outras pobre, mas vem a morrer também após reaparecer depois de ter sumido por quase um ano. No meio tempo entre a morte do Quincas de Brás, este último tem a ideia de fazer um emplasto contra a hipocondria, buscando finalmente obter a supremacia almejada por
toda a sua vida, deixando para trás os fracassos que o acompanharam até então. Todavia, este acaba sendo mais um projeto fracassado. Seu último fracasso, aliás, já que morreu de pneumonia antes de registrar seu invento. Ao seu enterro, compareceram pouquíssimas pessoas, entre elas Virgília. Então, para distrair-se do tédio que sentia após a morte, o defunto torna-se autor e nos narra sua história. No último capítulo do romance, Brás Cubas faz uma espécie de ponderação acerca de sua própria vida, que, segundo ele, pode ser resumida como uma sucessão de negativas. A crítica considera Memórias Póstumas de Brás Cubas o romance que introduziu o realismo na literatura brasileira. Este livro também foi um divisor de águas nas próprias obras de Machado de Assis. O gênero é realista por criticar com ironia e pessimismo as condições da época. No entanto, não está isento de resíduos românticos presentes nos romances, nas paixões e nos amores de Brás Cubas. Ainda que o sonho de relações e casamentos perfeitos e a tensão bem versus mal, herói versus vilão, não exista, e as personagens ajam calculadamente por puro interesse na obtenção de status social. Na ascensão social, através do casamento, como quando o pai de Brás quer que ele se case com Virgília, filha do conselheiro Dutra, político proeminente. Mesmo assim, Machado não compactua com o esquematismo determinista dos realistas, nem procura causas muito explícitas ou claras para a explicação dos personagens e situações. O fato de que o narrador tenta relatar suas memórias e recriar o passado faz com que o romance também se enquadre em certos elementos do romance impressionista. Dois outros gêneros significativos de Memórias Póstumas são as antecipações modernas da obra, a estrutura fragmentária não linear, o gosto epilíptico e alusivo e a postura metalinguística de quem escreve e se vê escrevendo. O outro elemento, a fantasia, é encontrada em duas situações. Brás Cubas, mesmo morto e enterrado, ainda assim escreve sua autobiografia e no capítulo 7 tem um delírio em que viaja montado num hipopótamo e encontra-se com Pandora, que é interpretada como uma forma de mostrar que o ser humano nada mais é do que um verme diante da natureza. De fato, certos autores referem-se a esta obra como a primeira narrativa fantástica do Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas marca um momento no cenário literário nacional, em que Machado de Assis rompe com duas tendências literárias dominantes do seu tempo. As dos realistas, que seguiam a teoria de Flaubert, do romance que narra a si mesmo, e que apaga o personagem através da objetividade narrativa, e dos naturalistas, que pegavam o inventário maciço da realidade, observada dos menores detalhes. Ao invés disso, Machado de Assis assume postura inovadora e proto-modernista, porque constrói um livro em que cultiva o incompleto, o fragmentário, intervindo na narrativa para conversar diretamente com o leitor e comentar o próprio romance e seus personagens e fatos. O livro é permeado por intertextualidade e ironias. O segundo recurso logo nota-se na dedicatória de Brás Cubas, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. A ironia é vista como uma forma de revolta pela vida, usada por Machado para fazer rir. O primeiro recurso, por sua vez, refere-se às referências machadianas aos estilos de outros grandes autores do Ocidente, que na maioria dos casos são implícitas, só podendo ser percebida por leitores familiarizados com as grandes obras da literatura. Entre as diversas interpretações que se faz do livro, temos a sociológica. Sob esse parâmetro, Memórias Póstumas é um livro sobre seu tempo e costumes. Críticos que analisam características sociais da trama notam a volubilidade do narrador da elite e analisam uns e outros personagens de acordo com sua posição social, além de centrarem-se no contexto ideológico do Segundo Império. Contexto, datas e ambientações são informações importantes para estes críticos. Entre as óticas sociológicas, destaca-se as análises de Brás Cubas, homem de família abastada que desde a infância era mimado, uma personagem beneficiária, arrogante, ainda que também humilhada da situação propiciada pela escravidão e pelas enormes desigualdades sociais. Assim, o livro é visto como uma obra que assume pontos de vista da melancolia, da ruína e da morte ante a situação, rindo de quase tudo e ridicularizando também os dramas dessas frações beneficiárias, que contudo aparecem como comédia. Seria um beneficiário cínico, que como ele mesmo escreve no capítulo final, não trabalhou, não pagou o pão com o suor do rosto, mostrando que a propriedade herdada era muito importante para as personagens e a época. Daí a luta constante entre ele e a sua irmã Sabina e o cunhado Cotrim, em ficar com o dinheiro do pai recém-morto e também da preocupação da divisão do espólio após a morte do próprio narrador. Os críticos sociólogos também acreditam que o fato do protagonista ser morto o faz narrar sua vida inteiramente desvinculado de qualquer relação com a sociedade, e neste descumprimento propiciado pela morte, possui o poder de dizer, falar, zombar e criticar quem o que quiser. Outros críticos que também se atêm
da temática da morte estão preocupados com interpretações cognitivas, existenciais ou psicológicas, que se centram na figura do humorista melancólico e no discurso do homem subterrâneo, solitário e reflexivo. Numa análise sociopsicológica, por exemplo, críticos têm citado a trágica cena em que Prudêncio, o homem negro que na infância de Brás era seu cavalo de montar, quando fica velho e livre, compra um escravo para si próprio. Além disso, é interpretada como uma visão cética quanto aos malefícios da escravidão. Violência gera violência e ao oprimido não basta a liberdade. A crítica literária não deixa de analisar o caráter filosófico do romance, com o seu humanitismo, e vê que o sarcasmo de Brás Cubas, diante do cientificismo propiciado por Charles Darwin, reabre a interrogação metafísica e a perplexibilidade radical ante o ser humano. De fato, essa filosofia é uma sátira ao positivismo de Comte, ao cientificismo do século XIX e à teoria da seleção natural. Assim, nos temas do livro que concerne essa nova filosofia inventada pelo autor é de que o homem é sujeito à natureza e seus caprichos e não soberano invulnerável da criação. Surge pela primeira vez na prosa machadiana no capítulo 157 deste livro. A partir disso, as ideias humanitistas acompanham Brás Cubas até o final do livro.